Detalhes. No ar. Verdes Mares Notícias. Olá, bom dia, eu sou o Márcio Dornelles e começa agora mais uma edição do Verdes Mares Notícias. A partir de agora, você confere um resumo dos principais acontecimentos da semana. A edição de áudio é de Lucas Nogueira. Verdes Mares Notícias. Resumo da semana. Segunda-feira. A Polícia Federal apresentou na segunda-feira o relatório preliminar da investigação sobre o presidente Michel Temer e o ex-deputado Rodrigo Rocha Loures. De acordo com o documento entregue ao Supremo Tribunal Federal, houve a prática de corrupção passiva. A Polícia Federal pediu ainda mais prazo ao ministro Edson Fachin para finalizar o relatório. Ao todo, os peritos analisaram 4 áudios, um deles de uma conversa do empresário Joesley Batista com Michel Temer no Palácio do Jaburu, no dia 7 de março. No teor das informações prestadas não foi divulgado pelo Supremo. Após a conclusão do inquérito, caberá ao Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, decidir se denuncia ou não Temer e Loures à Corte. A expectativa é que ambos sejam alvos de denúncia da Procuradoria nesta semana. O presidente Michel Temer disse que vai processar o empresário Joesley Batista por danos morais e crimes contra a honra, calúnia, difamação e injúria. Temer pretende indicar uma instituição de caridade para doar o valor da indenização caso vença os processos na Justiça. Na segunda-feira, o advogado do PMDB, Renato Oliveira Ramos, protocolou em Brasília 2 ações, civil e penal. Por enquanto, a defesa do presidente não vai pedir um valor de indenização, mas, caso o juiz indique que pode especificar um montante, os advogados indicarão a mesma quantia em uma emenda ao processo. Temer decidiu processar Joesley no fim da semana passada, após o sócio do grupo JIF afirmar em entrevista à revista Época que o PMDBista lidera a maior organização criminosa do país. O presidente ainda divulgou nota em que diz que o governo não será impedido de apurar supostos crimes praticados por Joesley. O ex-deputado Eduardo Cunha confrontou o empresário Joesley Batista e afirmou que se reuniu com o dono da JBS e com o ex-presidente Lula em março de 2016 para discutir o processo de impeachment de Dilma Rousseff. Em nota redigida nesta segunda-feira no complexo penal onde está preso, o ex-presidente da Câmara declarou que Joesley mentiu sobre sua relação com Lula na entrevista concedida à revista Época. Na reportagem, Joesley disse que tinha constantes encontros com o petista e citou uma reunião de que participou com os dois. Eduardo Cunha disse que o encontro com Joesley e Lula pode ser comprovado pelos seguranças da presidência da Câmara que o acompanharam na ocasião, além de registros do carro alugado para transportá-lo em São Paulo. A assessoria do empresário afirmou em nota que Cunha atribui a Joesley Batista informações que ele nunca fez e que o dono da JBS apenas destacou 2 encontros com o ex-presidente Lula, mas esteve com o petista em outras ocasiões. O texto confirma que Joesley intermediou encontros de dirigentes do PT com Eduardo Cunha. O Instituto Lula informou que não vai comentar o relato de Cunha. Um incêndio destruiu na tarde desta segunda-feira o galpão de uma fábrica de material plástico no bairro Castelão, em Fortaleza. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 2 pessoas ficaram feridas levemente e passam bem. As chamas foram controladas cerca de meia hora depois e um trabalho de rescaldo e resfriamento do local foi realizado para evitar novos princípios de incêndio. O entorno do galpão foi isolado devido ao risco de desabamento da estrutura. Das 2 pessoas feridas, uma sofreu intoxicação por inalação de fumaça em excesso e outra sofreu uma queimadura leve no ombro quando tentava resgatar material de dentro da fábrica. Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, as causas do incêndio devem ser divulgadas em até 30 dias. Terça-feira,
A Justiça rejeitou na terça-feira o pedido do presidente da República, Michel Temer, para processar o empresário Joesley Batista por calúnia, injúria e difamação. Na edição desta semana da revista Época, Joesley afirmou que Temer é chefe de quadrilha. Na decisão, o juiz da 12ª Vara Federal de Brasília, Marcos Vinícius Reis Bastos, afirma que não houve a intenção deliberada de difamar o presidente, já que o empresário apenas reafirmou seu depoimento no acordo de delação premiada firmado com a Procuradoria-Geral da República. Michel Temer também processou Joesley por danos morais. A ação civil foi protocolada na Justiça do Distrito Federal. Segundo os advogados do presidente, uma eventual indenização paga pelo empresário seria revertida a instituições de caridade. A Comissão de Assuntos Sociais do Senado rejeitou na terça-feira, por 10 votos a 9, o relatório da reforma trabalhista elaborado pelo senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo, que era favorável ao texto aprovado pela Câmara. No lugar do parecer de Ferraço, a comissão aprovou um texto alternativo do senador de oposição Paulo Paim. O relatório de Paim recomenda a rejeição integral da reforma. Paim é do PT do Rio Grande do Sul. O resultado representa uma derrota para o governo Michel Temer, que vê na reforma trabalhista uma das principais medidas para a área econômica. A sessão foi marcada por embates e críticas à proposta. O senador Renan Calheiros condenou as mudanças. Você não pode dar as costas ao mercado, mas o mercado não pode tudo. Não pode tudo, porque o mercado erra muito. Já o relator da proposta, senador Ricardo Ferraço, defendeu o combate à informalidade com a aprovação da reforma. Abre também oportunidade para que milhões de brasileiros possam ingressar no mercado de trabalho pela porta da frente, combatendo a informalidade que está presente na realidade brasileira. No momento mais tenso da sessão, a presidente da comissão, Marta Suplicy, chegou a discutir com os senadores Lindbergh Farias e Cátia Abreu. Já estou contando o horário. Não, eu não estou me Vou contar, eu fiz pela porque ordem, senhora presidente. A senhora tem que se acalmar. Qual é a ordem? Tem que se acalmar. Eu não tenho que me acalmar nada. Aqui eu sou presidente Lindbergh e você respeite o combinado. A senhora tem que se acalmar, calma. Respeite o combinado. Eu fiz um pedido pela ordem regimental, senador. Eu sei que esse debate está incomodando muito Vossa Excelência. Eu faço ideia como está a sua consciência e o quanto esse debate está incomodando. Eu não aceito que fale comigo neste tom, senhora presidente. A senhora tem um pouquinho mais de calma, mais de educação e mais de equilíbrio. Nós todos aqui somos iguais. Se a senhora está incomodada, retire-se da comissão e põe alguém no seu lugar. Eu não estou incomodada e Vossa Excelência, eu sou presidente da comissão. Eu sou presidente da comissão, senadora Cátia. Eu estou tratando com respeito. O senador Paulo Paim fez um apelo aos outros parlamentares para que não aprovem o texto do relator e lamentou o atual posicionamento do Senado. A partir dessa legislatura, eu que estou no Congresso há 32 anos, chego à conclusão que não tem mais razão de existir o Senado. Porque o Senado só vai existir para dizer o que a Câmara votou, eu endosso. E mande-se para o presidente de plantão, seja quem for, e ele decide se veta ou não veta. Apesar do texto do governo ter sido rejeitado na Comissão de Assuntos Sociais, a reforma trabalhista ainda vai passar pela Comissão de Constituição e Justiça e, por fim, pelo plenário do Senado. Uma nova fuga de internos da Casa de Privação Provisória de Liberdade, professor José Jucá Neto, a CVPL 3 em Itaitinga, foi registrada na madrugada desta terça-feira. A fuga aconteceu por volta das 4 horas da manhã, na vivência F da unidade, por meio de um túnel. A Secretaria de Justiça do Estado declarou que a contagem oficial ainda foi realizada nos dias seguintes para saber a quantidade de fugitivos. Com esta fuga, o número de presos que já escaparam de unidades prisionais apenas em 2017 chegou a 98. A última fuga registrada na unidade foi no dia 10 deste mês, quando 21 presos escaparam do presídio. A unidade é responsável por abrigar membros da facção criminosa Primeiro Comando da Capital, PCC. Quarta-feira.
A Advocacia Geral da União entrou nesta quarta-feira com um pedido junto ao Tribunal de Contas da União para bloquear os bens da JBS e de seus executivos. Segundo o órgão, a medida foi tomada após a divulgação de notícias de que o grupo estava em avançado processo de dispersão de bens no país, o que prejudicaria uma eventual ação de ressarcimento dos cofres públicos federais. O objetivo é garantir a devolução de cerca de 850 milhões em prejuízos estimados causados aos cofres do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, alvo da apuração do próprio tribunal. Nas operações consideradas irregulares pelo TCU, o BNDES financiou a compra de 4 empresas do setor de carnes pela JBS, 3 delas americanas. Estes casos ainda estão sob análise do tribunal, sem decisão final. O Ministério Público Federal do Rio Grande do Norte denunciou os ex-presidentes da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves e Eduardo Cunha, por prática continuada dos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Segundo o Ministério, juntos eles receberam 11,5 milhões de reais em propina de 2012 a 2014. Os 2 ex-deputados, que estão presos, são acusados pelos procuradores da República de terem recebido propinas disfarçadas de doações eleitorais oficiais e não oficiais. Em troca de suborno, eles teriam atuado para favorecer empreiteiras como a OAS e a Odebrecht nas obras da Arena de Dunas, em Natal, uma das sedes da Copa do Mundo de 2014. Para virar ação penal, a denúncia precisa ser recebida pela Justiça Federal do Rio Grande do Norte. Não há previsão de quando o juiz responsável pelo caso irá analisar a acusação do Ministério Público Federal. Foi sepultado na última quinta-feira, às 11 horas, o corpo da jornalista e advogada Wanda Palhano, presidente do jornal O Estado. Ela faleceu na manhã da quarta-feira, após uma parada cardiorrespiratória. Wanda Palhano foi a primeira mulher cearense a ocupar o cargo de Procuradora-Geral do Departamento Nacional de Obras contra as Secas, o DENOX. Além de administrar o jornal, ela também foi procuradora federal e a primeira conselheira da Ordem dos Advogados do Brasil. A jornalista assumiu a direção do jornal em 96. O preço médio da gasolina no Ceará teve uma leve queda, segundo pesquisa divulgada pela Agência Nacional de Petróleo e Gás. O litro do combustível é vendido nos postos do estado, em média, a R$ 3,85. O valor é 2 centavos mais barato que há 2 semanas. A gasolina mais barata do estado é vendida a R$ 3,49 na cidade do Crato e em Juazeiro do Norte. Os preços foram coletados entre 11 e 17 de março e podem refletir a redução nas refinarias anunciadas pela Petrobras. Quinta-feira, a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal votou pela validade das delações premiadas da JBS e por manter a relatoria com o ministro Edson Fachin. 7 ministros já se manifestaram a favor. A presidente do STF, Carmen Lúcia, suspendeu o julgamento pouco antes das 6 horas da noite. Na quinta-feira, votaram os ministros Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski. Eles acompanharam os votos do ministro Alexandre de Moraes e Edson Fachin, que se manifestaram na quarta-feira, primeiro dia de julgamento. Durante o voto, o ministro Luiz Fux ressaltou que, na visão dele, após a análise da legalidade da delação feita pelo relator, cabe ao plenário, no momento da sentença, analisar apenas se o acordo foi cumprido ou não. Eu quero deixar bem claro que, uma vez homologada a delação, no momento do julgamento, somente a eficácia da colaboração poderá ser analisada. Eu entendo que isso deva ficar bem claro para evitar que no futuro não se venha a arguir no tribunal invalidade de delações premiadas. A posição do ministro Luiz Fux abriu um longo debate entre os ministros. Nós corremos o risco de nos tornarmos, muito embora integrando o Supremo, garotos propaganda da delação premiada. Bom, então que cada um coloque a sua posição claramente, o que não é. Eu me pergunto, na esteira do que colocou o eminente ministro Marco Aurélio, se o plenário se
defrontar com uma evidente ilegalidade ou mesmo com uma inconstitucionalidade que não foi percebida pelo relator, ele fica de olhos vendados, ele não tem nenhuma ação, o juiz natural da causa, ele não pode intervir, vai deixar passar em albis essa inconstitucionalidade, essa ilegalidade. Então, a mim me parece, com todo respeito, que depois, num segundo juízo mais vertical, essas questões podem e devem ser reexaminadas pelo plenário, que é o juiz natural, sob pena de nós vulnerarmos a inafastabilidade, o princípio magno da Constituição, que é o princípio da inafastabilidade da jurisdição. O ministro Gilmar Mendes ressaltou que não se pode dar tanto poder ao relator, gerando novo debate no Supremo. Uma coisa é dizer que se trata de uma medida cautelar de produção de provas, portanto, só o relator pode fazê-lo num procedimento sigiloso. Agora, se afirma que essa decisão ela ganha foros de definitividade, por que não dar ao relator já o julgamento do processo? A contradição haveria se o Ministério Público pudesse negociar com o delator, assim, você entrega as mais poderosas autoridades da República com grande poder de retaliação em troca de prisão domiciliar. E depois vem o Supremo e diz, eu considero que esse acordo é ilegal, você vai para a cadeia. Porque isso desmoraliza a colaboração premiada. Verdes Mares Notícias. Show de prêmios da Verdinha. Show de prêmios da Verdinha. A Verdinha quer premiar você. Ligue agora, 3261-1233 e participe da promoção da semana. São liquidificadores, churrasqueiras, conjunto de panelas, som portátil, ventiladores e muito mais. Ligue, faça seu cadastro e diga que quer participar da promoção da semana. E toda sexta, durante a programação, nós vamos divulgar o nome dos ganhadores. E aí? Vai ficar de fora dessa? Ligue agora, 3261-1233. Quanto mais você ligar, mais chances tem de ganhar. Show de prêmios da Verdinha. Show de prêmios da Verdinha. Tá na Verdinha. Tá em casa. Verdes Mares Notícias. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, enviou na quinta-feira à Procuradoria-Geral da República cópia do inquérito contra o presidente Michel Temer, que apura suspeitas dos crimes de corrupção, obstrução da justiça e organização criminosa. Assim que a Procuradoria for intimada da decisão, começa a contar o prazo legal de 5 dias corridos para que seja apresentada ou não a denúncia contra o presidente. O ministro também determinou que a Polícia Federal conclua o relatório final sobre o caso e as perícias sobre o áudio da gravação entre o presidente e o empresário Joesley Batista, um dos donos da JBS. No início da semana, um relatório preliminar da Polícia Federal, entregue ao Supremo Tribunal Federal, afirmou ter encontrado evidências com vigor do envolvimento de Temer na prática de corrupção. Após a apresentação da denúncia, para que Michel Temer vire réu, o que o afastaria da presidência, é preciso antes que o processo contra ele seja autorizado pela Câmara. Serão necessários os votos de 342 deputados dos 513 e, em seguida, pela maioria dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. A partir de agora, procuradores e promotores de justiça estão sendo orientados a aplicar a Lei Maria da Penha nos casos de violência doméstica e familiar contra travestis e transexuais femininos. De acordo com a promotora Flávia Unenberg, coordenadora do Centro de Apoio Operacional Criminal, a orientação segue julgamentos já realizados em várias cidades brasileiras. Na verdade, a nossa orientação, ela segue, inclusive, vários julgamentos que já foram proferidos em vários tribunais pelo Brasil. O que significa isso? É um questionamento que vem sendo feito, né? Nos casos, por exemplo, do transexual feminino que vive, tem uma relação com um outro homem e sofre violência doméstica e familiar. A dúvida sempre que corria era justamente essa. Nesse caso, do transexual feminino,
ele estaria na proteção conferida pela Lei Maria da Penha? Então, nós fizemos um estudo, verificamos que, na verdade, sim, a resposta tem que ser positiva, porque nós temos que trabalhar com o princípio constitucional da igualdade. Então, o transexual feminino, ele tem a identidade de gênero feminino, e a Lei Maria da Penha, ela está protegendo o gênero, né? Não é a questão somente de sexo, é a questão de gênero, e por proteger o gênero feminino, então os transexuais femininos estariam abrangidos, acobertados pela Lei Maria da Penha em caso de violência doméstica ou familiar que eventualmente venham a sofrer. Mas, para o advogado criminalista Leandro Vasques, apesar de vários tribunais de justiça do país já considerarem a Lei Maria da Penha nesses casos, o ideal seria a modificação das leis para garantir uma maior segurança jurídica para as vítimas. O Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, recentemente considerou a possibilidade de aplicação da Lei Maria da Penha, inclusive para homens que são vítimas de agressão, de mulheres. E também, recentemente, o Tribunal de Justiça de Goiás também já chegou a considerar a possibilidade da aplicação da Lei Maria da Penha realmente para transexuais. Na verdade, eu compreendo que essa posição do Ministério Público, ela vem realmente ao encontro dessa compreensão que surge nesse novo cenário. Mas o ideal mesmo seria uma alteração legislativa, Seria o ideal, tanto que existe um projeto de lei, que é o 80.032 de 2014, que amplia a proteção com relação à violência doméstica para pessoas transexuais e transgêneros. Então, portanto, o ideal, na minha leitura, seria a modificação legislativa para que houvesse uma maior segurança jurídica e que os envolvidos, especialmente as vítimas, não ficassem reféns de interpretações jurisprudenciais. Segundo a promotora Flávia Uderberg, a questão é interpretativa e não necessita nenhuma mudança na atual legislação, pois a própria Lei Maria da Penha já define os critérios independente do gênero. Porque a Lei Maria da Penha, no artigo 2º, ela diz que toda mulher, independente de classe, raça, orientação sexual, tem a prerrogativa de ter a Lei Maria da Penha, a incidência da Lei Maria da Penha em caso de violência doméstica ou familiar. Então, a questão é interpretativa. Como é independentemente de orientação sexual, então, o que acontece? Para o efeito da Lei Maria da Penha, violência doméstica e familiar é qualquer ação baseada no gênero. Então, se é baseado no gênero, a questão não é de diferença biológica entre homem e mulher. A violência é de gênero. Então, ela pode acontecer tendo como vítima o transexual feminino. Está confirmado o afastamento de juízes investigados em desdobramento da Operação Expresso 150. Os detalhes com o Luciano Augusto. Durante sessão realizada nesta quinta-feira, o Tribunal de Justiça deferiu as decisões monocráticas após manifestação favorável do Ministério Público do Estado, após pedido formulado pela Polícia Federal. Em nota, a Corte ressalta que foram quebrados sigilos fiscal e bancário dos envolvidos na operação. Também foi solicitado o levantamento de informações de envolvidos à Receita Federal e ao Banco Central. Com a decisão, os 2 juízes afastados estão proibidos de acessar as dependências do Judiciário Estadual. De acordo com o desembargador José Tarcílio Souza da Silva, as medidas foram tomadas para garantir a continuidade da investigação e preservar as provas. No último dia 13, foram cumpridos mandados de busca e apreensão, condução coercitiva, coleta de depoimentos e realização de interrogatórios. Também nesta quinta-feira, o Diário da Justiça publicou a portaria que aceita o pedido de aposentadoria voluntária impetrado pelo juiz Onildo Antônio Pereira da Silva. O magistrado se aposentou por tempo de contribuição e vai receber os mesmos vencimentos. R$ 28.497,55. Luciano Augusto para a Rádio Verdes Mares. Os Estados Unidos suspenderam todas as importações de carne bovina in natura, que é a carne fresca, do Brasil nesta quinta-feira, devido a recorrentes preocupações sobre a sanidade de produtos. A informação foi divulgada pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Em março,
O departamento aumentou a realização de testes para carne fresca e produtos prontos de carnes do Brasil como precaução após a Operação Carne Fraca, envolvendo fiscais sanitários. De acordo com o comunicado, a suspensão vai continuar até que o Ministério da Agricultura do Brasil tome medidas corretivas, as quais o Departamento da Agricultura norte-americano considera satisfatórias. A direção nacional do Partido Social Democrático, PSD, divulgou nesta quinta-feira o processo disciplinar que determina a expulsão do deputado estadual Osmar Baquite da legenda por infidelidade partidária. A decisão, assinada pelo presidente em exercício do partido, Alfredo Neto, atende a uma representação ingressada pelo Diretório Estadual do PSD no Ceará, que argumentou que Baquite desobedeceu às deliberações fechadas pelo partido. O presidente da República em exercício, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, sancionou nesta sexta-feira a lei que libera a prescrição, manipulação e venda de sibutramina, anfepramona, femproporex e mazindol, substâncias usadas para inibir o apetite. Na última terça-feira, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que libera a venda desses medicamentos sob prescrição médica do tipo B2 para substâncias psicotrópicas anorexígenas. Após a Casa Civil informar a sanção da lei, o presidente em exercício publicou uma mensagem no Facebook para comunicar a decisão. Na sexta-feira, o Conselho Federal de Medicina enviou um ofício a Rodrigo Maia, no qual manifestou apoio à sanção da lei. O documento é assinado pelo presidente da entidade, Carlos Vital Tavares Correia Lima. Para o CEFM, a lei sancionada respeita a autonomia dos médicos e dos pacientes na escolha dos procedimentos terapêuticos reconhecidos e válidos. A epidemia de febre chikungunya no Ceará segue com números crescentes. Até esta sexta-feira, o Ceará já tem 38 mil casos de chikungunya, mais que o total de todo o ano de 2016, quando foram confirmados 31.482 casos da doença, de acordo com o boletim da Secretaria de Saúde. Dos casos confirmados, 67,3%, 26 mil, concentraram-se em pessoas de idade entre 20 e 59 anos. De acordo com a Secretaria, a doença é mais comum entre as mulheres em todas as faixas etárias. O número de mortes também aumentou. São 33 óbitos em consequência da chikungunya ocorridos no Ceará neste ano, 7 a mais que há 2 semanas. Em relação à dengue, são 8 mortes por causa da doença. A incidência das doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti é 5 vezes maior que o nível considerado epidêmico. Conforme a Organização Mundial da Saúde, o nível da doença é epidêmico em uma região quando há 300 ou mais pessoas com casos confirmados da doença em 100 mil habitantes. No Ceará, a proporção atual é de 1.534 para cada 100 mil habitantes. O presidente do Conselho de Ética do Senado, João Alberto Souza, do PMDB do Maranhão, informou na sexta-feira ter arquivado o pedido de cassação de Aécio Neves, do PSTB de Minas Gerais. Após as delações da JBS se tornarem públicas no mês passado, os partidos Rede e PSOL pediram ao Conselho que cassasse o mandato de Aécio por quebra de decoro parlamentar. O tucano está afastado do mandato desde o mês passado por determinação do Supremo Tribunal Federal. Ele tem negado todas as acusações dos delatores e afirmado que provará a sua inocência. Mesmo com a decisão de João Alberto de arquivar o processo, qualquer integrante do Conselho pode recorrer ao plenário em até 2 dias úteis, desde que conte com o apoio de 5 parlamentares. Suplente do Conselho, o senador Randolfo Rodrigues, do Rede do Amapá, informou nesta sexta-feira que buscará o apoio de outros parlamentares do colegiado para recorrer da decisão. Eu sou Márcio Dornelles e este foi o Verdes Mares Notícias, com um resumo dos principais acontecimentos da semana. A edição de áudio é de Lucas Nogueira. Fique agora com o Alimento da Fé e o pastor Robervan Rodrigues.